Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é Celso Ricardo e eu quero hoje fazer uma observação com relação ao posicionamento do mercado, principalmente para a arroba do boi. Então, nós temos notado que nos últimos dias a arroba tem dado uma melhorada de preço, mas aí fica aquela questão, né? O que de fato é real? O que de fato o pecuarista pode levar em consideração com relação a essa situação que o mercado está apresentando nesse momento? A arroba do boi está subindo, sim, mas e agora? O que dá para esperar? O que dá para projetar para os próximos meses, da virada do ano, por exemplo? O primeiro trimestre do ano que vem. Tenho certeza que a partir dos mercados externos e interno, nós não temos muita expectativa de melhora de preço, principalmente porque os grandes frigoríficos dominam esses mercados de exportação e também o mercado interno, e eles usam esses cenários para derrubar principalmente o preço da arroba do boi aqui dentro do Brasil. Já mostrei várias vezes e hoje eu vou fazer um comentário sobre o preço da arroba comercial de venda dentro do mercado interno, que oferece condições principalmente para o pecuarista que quer inovar. O pecuarista que quer sair da mão ou das mãos das grandes empresas, ele poderia e deveria optar por novos cenários, novos caminhos, novas oportunidades que existem, porém, a dependência, principalmente pela certa tranquilidade, entre aspas, que o pecuarista tem em comercializar os seus animais com as grandes empresas que possuem uma grande e larga escala de abate, faz com que o pecuarista brasileiro fique nesse cenário que não é real, o cenário da oferta, do pagamento e da procura, principalmente por questões que existem de prejuízo dentro das salas de abate de alguns frigoríficos no Brasil e também pela sazonalidade do preço do mercado. Então fica essa questão, né? Preço da arroba subindo, ok. O indicador CPEA para São Paulo indicou um preço de R$ 222 no fechamento da semana, é pouco. Eu já mostrei aqui para o pecuarista brasileiro que, comparando com a arroba comercial de venda, os frigoríficos poderiam estar pagando entre 270 até 300 reais. Existem margem. Imagina para esses grandes frigoríficos que trabalham com mais de 60 países. Se nós tivéssemos a ideia exata sobre os preços praticados por eles no mercado interno e no mercado externo, com certeza eles poderiam estar pagando até muito mais do que esse valor referência que eu passei, 270 e 300 reais. Eles poderiam estar pagando um preço de arroba do boi muito acima. E vale lembrar que neste momento, nesse período de queda da arroba do boi, onde os mercados internacionais mantiveram as suas exportações em alta ainda, os volumes exportados se mantiveram, esses grandes frigoríficos principalmente tiveram uma lucratividade, uma rentabilidade muito boa, porque despencou o preço e os demais países mantiveram as suas exportações. Então eu vou fazer aqui algumas observações com relação a esse cenário, que algumas pessoas podem estarem até otimistas, com o indicador CPEA para o mercado de São Paulo a 222, mas outras praças pelo Brasil ainda estão praticando o preço da arroba do boi a 170 reais. Então nós precisamos trabalhar com a pecuária de corte a nível de Brasil. Não podemos usar um indicador que trabalha uma parte do mercado para definirmos a pecuária de corte brasileira. Nós temos o indicador CPEA a 222, Praça de São Paulo. Mas pelo Brasil inteiro, pelos demais estados, ainda existem preços na casa de 170 reais arroba, talvez ainda até menos. Então, o que acontece nessa situação? Nós temos as movimentações naturais de mercado para esse cenário atual, principalmente até pela projeção da B3 em R$ 234 reais para o mês de dezembro. São movimentos naturais, movimentos normais que o mercado faz, principalmente próximo do final do ano, mais especificamente do Natal. Isso aí, se nós buscarmos há 10, 15, 20 anos atrás, é normal essa movimentação. Oferta, preço e procura. As datas comemorativas, elas fazem com que o preço da carne bovina nos mercados subam naturalmente, porque Natal é uma data comemorativa para o churrasco brasileiro. Já o Ano Novo não é tanto, mas então as perspectivas são baseadas e pautadas no Natal, então nós temos a oferta e nós temos também preço e procura. Nada mais do que sazonalidade, e o pecuarista precisa entender isso para ele planejar e programar a sua propriedade rural, o seu investimento, principalmente no rebanho bovino.
Eu tenho visto por através de alguns canais de televisão e algumas redes sociais, falando e especificando que a China é o grande causador da queda do preço da arroba do boi. E isso nós sabemos que não é verdade, e eu já mostrei aqui no canal Tempo e Dinheiro e em outras participações que essa não é a realidade. Isso é uma situação que os grandes frigoríficos usam do mercado para derrubar o preço da arroba do boi. Então, a sazonalidade incentiva o investimento. O pecuarista pode olhar, e o exemplo está na China, que o pecuarista olhou esse mercado, uma procura, um preço, investiu de uma maneira até desenfreada, o preço da reposição foi para as alturas e esse custo está sendo pago agora, esse investimento está sendo pago agora com prejuízo, porque do mesmo momento que o preço da arroba estava bem, se sustentou no mercado, ele foi derrubado naturalmente e não houve nem condições de questionar. O pecuarista perdeu, não tinha argumentação com relação às indústrias, porque usou-se esse movimento da China para justificar a alta, mas também usou para justificar a baixa. E existem mais de 60 países que nós exportamos carne, existem os melhores mercados dentro do Brasil, mercados esses que pagam até mais do que o mercado de exportação, e eu já mostrei aqui e vou dar uma pincelada com relação aos preços da arroba comercial de venda somente dentro do mercado interno. Então a sazonalidade tem feito com que o pecuarista e até o agricultor invista, ela incentiva o investimento, às vezes sem nós podermos enxergar o cenário total. Ela não garante o resultado. Sazonalidade não garante o resultado. É momento, e momento rápido e passageiro. Então o que nós precisamos hoje? Precisamos de planejamento e organização. Esse cenário é possível? Sim, é possível. Porque nós temos um mercado interno que consome bastante, nós temos um mercado internacional que cresce e nós temos uma pecuária com um grande rebanho bovino brasileiro. Precisa melhorar o acabamento dos animais. Nós não temos animais para mantermos uma semana de abate de alta qualidade nos 26 estados. Nós temos situações pontuais de bom desenvolvimento de genética e bons animais para acabamento. Mas para mim, que acompanho as escalas de abate em 15 estados do Brasil, sei que a realidade é outra. Mas, em contrapartida, se nós temos mercado interno e externo e uma pecuária de corte com um grande rebanho bovino comercial, nós temos o preço, o volume e o produto, que nós precisamos encaixar através de um planejamento, e de uma organização para que o pecuarista brasileiro consiga principalmente, estabilidade, equilíbrio e preço ao longo dos meses e do ano. Isso é gestão. Isso é gestão. O preço da arroba do boi no Brasil sobe com uma pouca frequência, mas desce com uma grande frequência, porque as grandes empresas definem, os grandes frigoríficos definem quando, como e onde eles querem pagar um pouco mais pela arroba do boi. Então, nesse período, eles estão tendo uma excelente qualidade, uma excelente lucratividade à sua disposição. Comercializam com inúmeros mercados e justificam, como eu disse, através de um mercado apenas, uma necessidade de derrubar o preço da arroba do boi. Então, só para relembrar os amigos aqui, mercado interno, nós temos o mercado do atacado, que eu mostrei nessa semana que a arroba comercial de venda estava na casa de R$ 403. Eu mostrei o mercado dos cortes especiais, os cortes grill, que a arroba comercial de venda estava na casa de R$ 517. Mostrei também os cortes premium, que são animais de mais qualidade, boa genética, precocidade, que a arroba comercial de venda estava acima de R$ 811. Sinceramente, nenhum mercado de exportação paga tão bem quanto esse mercado de cortes premium. Mas os grandes frigoríficos, como conseguem buscar os melhores cenários dentro dos melhores mercados, eles com certeza têm uma arroba comercial de venda nesse valor talvez até mais alto. Então, a pecuária de corte no Brasil vive de momentos, relâmpagos de mercado, e esse cenário pode ser mudado. Estrategicamente, nós temos um cenário que poderia ser outro, se nós tivéssemos uma boa gestão, um bom desenvolvimento e a cadeia produtiva da carne bovina brasileira trabalhassem junto, com estabilidade e equilíbrio, pautada em oferta e procura, e o preço da arroba do boi no Brasil poderia ser outro, com certeza poderia trazer para o pecuarista brasileiro um pouco mais de tranquilidade e garantias de investimento, seja no melhoramento de pasto, na estrutura dentro da propriedade rural, como também no investimento de genética. Fica aqui o meu abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro.